Eu quero pensar um pouquinho nesta manhã sobre o nosso chamado. E o tema que eu dei para a nossa reflexão nesta manhã é chamado para cima. Nós fomos chamados para cima. Nós não fomos chamados para baixo. Nem para aqui, o já e o agora, somente. Nós fomos chamados para cima e, consequentemente, nós precisamos pensar no céu. Nós precisamos pensar no céu. E eu quero ler com amados irmãos, o texto base para a nossa reflexão está no livro de João, capítulo 14. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Pode dar o segundo slide aí. João capítulo 14. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: não fiquem, ou não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam comigo, ou sempre comigo, onde eu estiver. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Nós já fomos nesta manhã, Senhor Jesus, sinalizado do que o Senhor fez por nós, através desta dramatização dos nossos jovens, da palavra que fora lida, de celebração da vida. E nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, a partir desta palavra do Senhor. Nós somos gratos, Pai, porque nós fomos chamados para cima. Nós somos gratos, Senhor, porque a nossa esperança não termina no aqui e no agora. Nós somos gratos, Deus, porque em meio a tantos desafios do tempo presente, nós podemos descansar no Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, quando eu paro e olho para esse texto, eu faço comigo mesmo algumas análises. E é sobre essas análises que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. Nós vivemos em um mundo, em um tempo, é certo que constantemente tenta nos puxar para as suas distrações, tenta nos arrastar com preocupações e valores efêmeros, deslocando o nosso foco do nosso verdadeiro chamado. Mas a igreja do Senhor, ela não tem percebido o quanto o tempo, o mundo e a proposta deste tempo tem afastado-a do Senhor. A igreja se vê ocupada demais com as demandas e os atrativos do mundo secularizado e não está mais, obrigado Rúbius, e não está mais pensando no seu chamado para cima. A igreja não está mais pensando sobre a sua missão celestial. E eu pergunto a você nesta manhã, meu amado, minha amada irmã, por que nós não temos pensado mais no céu? Você já parou para imaginar de que se o céu é tudo o que a Bíblia diz que é, e de fato é, por que nós pensamos em tantas outras coisas e não pensamos no céu? O céu é tão importante e tão necessário que Jesus se doou por nós, para que a esperança do céu
estivesse viva em nossos corações. Bem da verdade é que quando a igreja ela se distrai com as preocupações excessivas do tempo presente, em busca de bens materiais, de status, ela distancia automaticamente da sua missão e do seu propósito divino. A igreja, infelizmente, tem buscado de forma ineficaz preencher a necessidade existencial por buscas de bens deste tempo presente. É por isso que eu concordo com C.S. Lewis, quando ele, pensando nessa tensão de buscar o divino aqui nessa terra, e sem sucesso, ele diz no seu livro O Problema da Dor, ele escreve o seguinte: houve momentos em que eu penso que não desejamos o céu, mas frequentemente me pego pensando se, no fundo do coração, já desejamos alguma coisa. Meu irmão, minha amada irmã, se o nosso coração não deseja o céu, nós não temos pensado em nada, porque o céu é a nossa eternidade. Então, se o nosso coração é voltado para pensar única, exclusivamente, de forma por vezes excessiva, no já e no agora, nós estamos pensando no vazio, porque tudo isso vai passar. É por isso que nós não estamos pensando em nada, se o céu não for o nosso pensamento. Sabe, os nossos anseios mais profundos, eles encontram o seu verdadeiro valor no céu, no nosso lar. Então, no entanto, se nós formos honestos conosco mesmos, nós precisamos começar a pensar: quanto tempo eu tenho gasto pensando no céu? Quanto, nesta semana que acabou de passar, quantas horas, quantos dias você tirou para pensar no céu? Há uma canção que fala de saudade do céu. Eu esqueci agora qual é o número, mas fala de saudade do céu. E aí fala assim: meu Deus do céu, como que eu vou ter saudade de um lugar que eu nunca fui? Muito bem, Majai, muito bem. Majai, naquele tempo que a gente cantava essas músicas fantásticas. Muito bem, Majai, obrigado por me ajudar. Mas repara que pensar no céu, a despeito de não ter estado lá fisicamente, é a convicção do texto que nós acabamos de ler, porque o nosso Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Só bastava isso. Ele disse que vai preparar lugar. Então há uma expectativa dentro do meu coração, porque aquele que diz que vai preparar lugar não mente. Ele não mente. E se ele disse que ele vai preparar lugar, é um lugar fantástico, porque ele é bom, é essência. Por isso eu preciso desejar o céu. Capítulo 14 de João, versículo 1. É um poderoso lembrete para a igreja do nosso tempo. O lembrete para que o nosso foco seja novamente calibrado na promessa de Deus e na vida eterna. É isso que deve nos levar a uma vida de esperança. É o céu que precisa ser a nossa esperança, e não o nosso dinheiro, não nossas amizades, não nossos ciclos. A nossa esperança precisa estar no céu. E porque quando a minha esperança está no céu, eu vivo hoje de forma desprendida. Eu não busco outras coisas em primeiro lugar, mas é o reino de Deus e a sua justiça.
E eu me proponho a servir ao reino de Deus, pois eu sei que a minha esperança está no céu. E diga-se de passagem, quando ao céu chegar, o que eu levarei nas minhas mãos? O que estará nas minhas mãos? Irmãos, nós precisamos voltar o nosso coração e a nossa mente para o céu. Porque participar da ceia do Senhor, sem considerar o céu, é tomar de forma muito despretensiosa. É tomar de forma ritual somente. Quando eu vejo a ceia do Senhor, eu preciso pensar no céu, porque aquele cujo eu estou celebrando, ele está no céu. E há para nós uma esperança no céu. Mas por que nós não pensamos no céu? E aí, paz, meus irmãos, nós não pensamos nos céus, porque Satanás odeia o céu, e ele quer que nós odiemos também. Por isso, nos enche de distrações e diversões, para nós não pensarmos no céu. E, consequentemente, se nós não pensarmos no céu, ele está ganhando. Em toda a história, meus irmãos, nós precisamos entender que o propósito de Deus não era salvar o homem para ser mumizado aqui nessa terra. Deus nos salvou para morar com Ele no céu. E se nós ignorarmos esta verdade, nós estamos à expectativa do nosso adversário que odeia o céu e quer desencaminhar quanto maior número de pessoas deste propósito eterno de Jesus, que é conosco estar no céu. Então nós precisamos pensar, já diria um autor americano, que algumas das mentiras favoritas de Satanás são sobre o céu. Nosso inimigo, ele calunia 3 coisas. Isso é o modus operandi dele. Satanás mente sobre Deus, Satanás mente sobre o povo de Deus, e Satanás mente sobre o lugar de Deus, o céu. E se nós não prestarmos atenção na Bíblia, nós podemos estar simplesmente mordendo a isca, considerando o relativismo da vida cristã, considerando a vida cristã simplesmente um modo de, talvez, entender ou fazer parte de um grupo seleto de pessoas, e não como um estilo de vida. Satanás, ele mente que nós, povos de Deus, não temos esperança no céu. Por isso mesmo, muito povo de Deus, dos povos, tem procurado a sua esperança em coisas que vão passar, em pessoas que são falíveis. E muitos também têm acreditado na mentira de Satanás. E não esquece, João capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é pai da mentira. Então, nós precisamos estar atentos, porque algumas mentiras condenatórias de Satanás têm a ver com a nossa vida no porvir. Ele não quer que a gente entenda a nossa vida, a expectativa da Bíblia. Ele promove mentiras sobre o céu, baseada em suposições gnósticas, ou seja, ele simplesmente induz o homem a pensar no céu como algo tedioso. Tanto assim que alguns dizem que nem querem ir para o céu. Com base nas mentiras de Satanás, que quer plantar no coração do homem e da mulher que o céu seria um negócio meio de tédio. Vocês já viram? Por vezes a gente assiste bonecos animados. Bonecos animados, por vezes quando fala tem alguma imagem do céu, o que é que eles fazem normalmente? Os bonecos animados simplesmente eles colocam pessoas como fantasmagóricas, almas e sopro,
tocando a harpa no imaginário, enfim, no infinito. Aí, quando você vê isso, e você fala assim, meu Deus do céu, se eu vou só para fazer esse negócio, eu acho que eu não estou querendo ir, não. Sabe, Satanás, meu irmão, ele sabe que nenhum ser humano gostaria de viver eternamente num tédio. É por isso que, de forma camuflada, ele usa a mente de homens tortuosos para mentir acerca do céu e faz com que nós comecemos a ter uma visão totalmente contrária daquilo que é verdadeiramente o céu. Porque ele promove, meu irmão, a mentira e a ilusão. E ele tem de forma sombria lançado estas pequenas flechas. Por isso, a igreja não está mais pensando no céu. Nós não estamos mais pensando na vida do porvir. Nós estamos muito, mas muito felizes com aqui e com o agora. E o nosso trabalho é só para aqui e para agora. Toda a dinâmica, nossa energia é só para aqui e para agora. Meu irmão, o ponto que eu não quero que você esqueça nesta manhã é que o único que não quer que você pense no céu é Satanás. E se você não está pensando no céu, cuidado, se não está mordendo a isca. Porque depois que morde a isca, meu irmão, eu nunca fui um bom pescador de anzol. Mas eu já tive, irmã Eliane, eu já tive o prazer, amigo Paulinho, de jogar uma isca. E aí você tem uma técnica com o dedo que você coloca no fio, na linha de pescar, irmã Dalva, sabe? E aí quando você sente o dedinho tremendo, é porque o peixe agarrou a isca. Só que quando o peixe agarra a isca, meu irmão, já era pro peixe. Porque agora você vai só puxando ele. Então, cuidado com a isca. Porque se eu pegarmos a isca, o céu vai ficar cada vez mais distante de nós. Nós precisamos, irmãos, aprender a banir da nossa mente este desgosto do céu, esta farsa infernal que tem, infelizmente, permeado a mente de muita gente, e assim desistirem de pensar no céu, desistirem de se importar com o céu como lugar de Deus. Nós precisamos aprender a banir isto. E como nós vamos fazer isto? Primeiro, com uma consciência. Primeiro, a consciência é que o céu é real. O céu não é imaginação da mente dos cristãos. O céu é uma promessa de Deus. Você percebe o texto que nós acabamos de ler, irmãos? Jesus começa dizendo, João capítulo 14, de 1 até o 3, Jesus começa dizendo, na sua mensagem, na verdade, fazendo um convite à fé e à esperança. Quando ele chega e começa dizendo, não se turbem o vosso coração, ou não deixem o vosso coração aflito. O que Jesus está querendo nos lembrar é que no mundo em que nós vivemos, a aflição e perturbação, ela vai ser natural, vai acontecer na nossa vida. Se você ainda não passou por um tempo conturbado em sua vida de aflição, não se preocupa, ele vai chegar, não precisa nem você procurar, ele vai chegar, esse tempo vai chegar. Mas o que Jesus está dizendo para nós é que existe uma promessa. A promessa é que existe um lugar, existe um lar eterno, um lar que é preparado para nós. Quando Jesus diz isso, é porque Ele está dizendo para mim e para você, ei, o vosso lugar
não é aqui. Vocês estão de passagem aqui. E aqui precisa ter aflição e tribulação, exatamente para você não se acostumar muito com aqui. Porque se aqui tiver tudo no mar de rosa, você vai querer o céu para quê? Vai dizer, tá bom demais aqui, eu estou exponencial aqui, eu vou ficar por aqui. Jesus disse, vai ter aflição, mas eu venci o mundo. Sabe, quando Jesus começa dizendo, não permita que o vosso coração os azede a visão do céu, é porque ele está dizendo, o céu é que é o vosso lugar. O vosso destino, a vossa promessa é o céu. Vocês são cidadãos do céu. A sua cidadania não está aqui. Filipenses 3:20. É por isso que nós precisamos fixar os nossos olhos aonde está a nossa cidadania. Nesses dias, começou a Olimpíada. Tirando as partes escandalosas, deixa para lá, não vou ficar dando moral para essas coisas. Mas passou um barco. E um barco fantástico. Lá estava a bandeira de Cabo Verde. Eu falei, uau, que maravilha. O coração palpitou muito forte. E ontem, ainda Thalita falou, amor, está quase que Cabo Verde vai ganhar uma medalha. Eu falei, meu Deus, vamos ganhar logo essa medalha. Porque, a nação, ela queima. Eu sei de onde eu vim. Meu irmão, a nossa cidadania não é aqui. Por isso nós precisamos queimar pela glória do Senhor, pelo céu que nos espera. Porque é lá que é o nosso lugar final. É lá que nós precisamos desejar estar. As pessoas desejam ficar aqui de tal forma que se corrompem com tudo que é deste mundo. Esquece de pensar no céu. E passa a bandeira todos os domingos aqui, pela manhã e pela noite. Toda quarta-feira passa a bandeira aqui e você não se empolga. Não se empolga mais com o céu. Por quê? Cuidado para não estar mordendo a isca de Satanás. Sabe, Paulo, ele fala conosco sobre essa questão de nos preocupar tanto com aqui, a ponto de nos amoldar com aqui e perder de vista o céu. Eu faço questão de, muitas das vezes, no meu momento de oração, orar na minha língua. Porque é o que me identifica. Eu falo português muito bem, obrigado. Eu sei que você ia concordar comigo. Mas eu gosto de orar. Naquilo que me identifica, naquilo que é minha raiz. Porque nós precisamos olhar para o céu desta forma. Certa vez eu fui chamado para fazer um culto lá em Fortaleza. Você lembra que eu fui no início do ano para Fortaleza? E quando chegou lá no culto fantástico, e eu senti, naquele momento, que eu precisava orar no crioulo. Só que eu não sabia o que Deus estava fazendo. Tinha uma senhora sentada, e eu via que ela fechava os olhos, ela estava passando por um tempo de aflição. Quando eu terminei de orar, ela pedia, agora, fala mais na sua língua. Fala mais. Tipo, eu nunca mais ouvi português, agora eu quero ver. Mas Deus é Deus que se comunica nessa nossa diversidade. Ele nos inspira para viver a unidade, porque o interesse dele é que nós sejamos um. Eu não sei se ela entendeu, mas eu sei que Deus falou com ela. Sabe, meus irmãos, nós não podemos nos acostumar com isso aqui. Não podemos doar por isso aqui, esse tempo aqui. Não crie muita expectativa. É melhor desse tempo. Meu irmão, coloque seu foco no seu lar eterno. Sabe, Paulo diz em Romanos 12:2, não amoldeis ao padrão deste mundo. Não seja mais um na multidão, por favor.
Não seja simplesmente a maioria que faz barulho, mas não estão indo para o céu. Não deixe que a sua vida, meu irmão, não tenha relevância para as outras pessoas. O que Paulo está dizendo é que os valores contemporâneos podem nos desviar do céu. É por isso que ele diz, não amoldeis. Porque se nós nos deixarmos simplesmente conduzir pelos valores desse tempo, nós vamos esquecer do céu. A nossa ênfase não pode estar aqui. A nossa ênfase precisa estar no céu. Nós aqui só temos um papel. Mateus 5, 13 e 14. Ser luz e ser sal. Não perder luz e perder sal. Sabe? Quando eu olho para esse texto, eu percebo um convite que Jesus nos faz quando ele diz: não permita que o vosso coração fique aflito. Não se perturbe. É um convite para nós não deixarmos perturbar o nosso coração com as coisas que os nossos olhos têm visto esses tempos, mas deleitarmos na promessa de um lar eterno. Sabe por quê? C.S. Lewis, ele caracteriza muito bem isso aqui. Porque ele escreveu dizendo assim: se eu encontrar em mim mesmo desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu não fui, ou que eu fui feito para um outro mundo. Isso é verdade. Eu vou lhe dizer, a sua preocupação e a sua corrida para satisfação aqui, ela não vai ser correspondida nunca. Sabe por quê? Porque eu e você não fomos feitos para este mundo. Não fomos feitos para colocar a nossa expectativa unicamente aqui. Nós temos que celebrar a vida que temos em Jesus Cristo, pois nós fomos feitos para a eternidade com Jesus. Fomos feitos para outro mundo. É por isso a nossa esperança e a nossa realização estará no outro mundo. Mas Jesus continua dizendo algo bastante sério. Sobre o outro mundo ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. Sobre o outro mundo ele está dizendo: eu vou preparar lugar para aqueles que creem em mim. E um pequeno destaque: quando Jesus fala sobre muitas moradas, ou sobre moradas, não é uma referência única, exclusivamente ao espaço físico. Quando ele fala sobre morada, ele está falando exatamente sobre a intimidade e comunhão que nós vamos ter com Deus na eternidade. Onde ninguém vai nos tirar da presença dele. Onde nós vamos despertar, ou desfrutar de forma completa dessa presença que nós experimentamos aqui. Isso precisa ser um motor para nos fazer viver com propósito nesta vida, mas com a nossa mente na eternidade. Nós vamos estar com o nosso Senhor. Nós vamos desfrutar da sua presença. E aí Jesus termina dizendo: eu voltarei para levar vocês comigo. E isso é um chamado para nós estarmos vigilantes, nós estarmos prontos, nós estarmos preparados, porque o dia e a hora ele não colocou. Ele só disse que ele voltará e levará conosco. Sabe, irmãos, nós precisamos viver como se hoje fosse o nosso último dia. Nós precisamos viver como se essa fosse a nossa última hora. Nós precisamos viver como se esse fosse o nosso último culto. Se nós não vivermos assim, nós podemos ser pegos de surpresa. E se nós formos pegos de surpresa, talvez não é o céu em que os nossos olhos abrirá. Jesus diz, Mateus 24, 42, portanto, vigiem. Fizeram até um meme comigo, porque eu falo vigia, e esse é o trabalho da Rebeca Oliveira.
Mas percebe que isso não é palavra minha, isso é palavra de Deus? É Deus que está falando para nós, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Percebe que quando Jesus diz, eu voltarei para levá-los comigo, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 100 anos, mas nós precisamos estar prontos. O futuro, já diria o pensador, não é uma fuga do presente, mas é uma transformação deste tempo em nós. Quando eu vivo pensando no futuro, eu vivo a transformação do futuro. Quando eu vivo pensando no céu, eu vivo hoje como quem vai para o céu. Percebe que nós precisamos viver o hoje com o futuro no pensamento? Não que isso vai criar em nós uma ansiedade, até porque dizem os entendidos que a ansiedade é viver o amanhã no hoje. Não, mas o futuro é uma promessa garantida, então eu não vou ficar ansioso pelas incertezas do futuro, não. Eu vivo com pensamento no futuro, pois o futuro que me espera, existe uma forma pela qual eu preciso viver e ser encontrado. Porque quando Jesus voltar, Ele precisa me encontrar dentro do padrão. Por isso, irmãos, a volta de Cristo é iminente, porque o Senhor diz que Ele viria nos buscar. Ele viria nos buscar, que eu e você possamos voltar a pensar no céu. A minha proposta nesta manhã para você, igreja do Senhor, é voltar a pensar no céu, sabendo que, embora o pensar no céu é desafiador para nós nesse tempo, vale a pena aceitar o desafio de viver como quem está caminhando para o céu. Pensar no céu. Ah, meu irmão, pense no céu. Paulo, a nossa inspiração também, o apóstolo Paulo, ele pensava no céu. Tanto assim, que ele diz em Filipenses 1:23, o meu desejo é partir para estar com Deus. Percebe? Esse precisa ser nosso desejo, partir para estar com o nosso Senhor. Mas se o Deus quiser nos deixar por aqui um pouquinho, como diz a Madinha, se Ele quiser me deixar um pouquinho, eu vou ficar. Mas eu vou ficar com a minha mente no céu. Eu não vou ficar com a minha mente aqui. Por quê? Você é o que a sua mente tem produzido. Se você só pensa na terra, vai ficar. Quer dizer, nem vai ficar. Porque ninguém vai ficar aqui. Isso tudo é passageiro. Só não vai para o céu se a sua mente não deseja o céu. Irmãos, eu quero rapidamente, esqueci. Como nós vamos ter feijoada hoje, irmãos? Então, nós podemos terminar em 5 minutos. Não, fala amém, irmãos? Senti que você não quer falar amém, você vigia. Amém ou não amém? Só para eu terminar. Eu quero te dar 3 razões melhores para você pensar no céu. E quando você vai pensar no céu, eu não vou entrar nem em profundidade nisto. Quando você pensar no céu, pensa uma pequena amostra que Deus nos dá a partir destas dádivas que Ele nos dá. Por que eu preciso pensar no céu? Primeiro, é porque no céu eu vou ter um corpo. Esse meu corpo, mas... Achou, né? Melhor. Percebe o que o texto diz, Filipenses 3:21? Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser como o seu corpo glorificado. Nós vamos ter o corpo, mas
melhor. É por isso que quando você pensar em valorizar o seu corpo, pensa se esse corpo mais melhor ainda. Quando você pensar em abraçar alguém, quando você pensar em viver para simplesmente elevar algum tipo de pessoa, pense, vamos ter um relacionamento mais melhor. Sabe, nós precisamos entender aqui que vamos ter um novo corpo. Novo corpo, melhor. Por vezes, nós caímos na propaganda enganosa de Satanás, que diz para nós assim, vai ser só espírito. Vai ser só espírito. Só espírito voando, com as asinhas. E aí você acha assim, meu Deus do céu, eu não vou conhecer os irmãos. Não vou conhecer fulano de tal. Não, peraí. Vamos ver que Deus fez o corpo. Deus fez o corpo. Em Gênesis 1:31 ele vai dizer que foi muito bom. E tão foi bom que próprio Jesus, ele tomou para si um corpo. João capítulo 1, versículo 14, versículo 17. Ele assumiu o corpo para si. E ele foi elevado ao céu no corpo que todos conheciam. Consequentemente, nós vamos ter no céu um corpo melhorado. Melhor do que esse que nós temos hoje. Então, meu irmão, se você está feliz com esse corpo seu, vai ter melhor. Então deseja o céu, porque vai te melhorar, meu irmão. Um corpo no céu, glorificado. O que isso significa? Um corpo sem doença, um corpo sem dor, um corpo que desfruta da alegria, um corpo sem trabalhar com exaustão, um corpo que eu não precisarei mais do óculos. Que negócio fantástico! Porque se eu tiro o óculos, eu vejo tudo embaçado. Mas lá no céu eu não precisarei mais disso, porque estará melhor. Um corpo, meu irmão, que nós vamos viver sem envelhecer. Que negócio lindo! Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Um corpo melhorado. Por isso, meus amados irmãos, quando você desfrutar do aqui e do agora do seu corpo, pense nisso. No céu está reservado um corpo melhor. Mas agora, se você não for para o céu, nada disso que eu falei vai acontecer. Segundo motivo que Deus nos dá de pensar no céu e experimentando ainda aqui, esta terra. Esta terra, mas melhorada. Apocalipse 21:5, eu não vou ler por causa do tempo, mas o que a gente percebe é que quando a Bíblia fala sobre o nosso céu eterno, nesse capítulo aqui 21 de Apocalipse, ele fala sobre novos céus e novas terras. Ou seja, no final, tudo estará casado no novo céu. No final, tudo será exponencial. No final, meu irmão, tudo será para a glória de Deus. No final, todos aqueles que hoje vivem com saudade do céu, com saudade do Éden, porque o Éden é um lugar de encontro. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Todos aqueles que vivem com desejo de desfrutar da presença de Deus, no novos céus e na nova terra terão toda a sua expectativa suprida. É por isso que eu e você precisamos desejar o céu, porque será uma terra livre da escravidão, será uma terra livre da corrupção, livre dos assaltos, livre do pecado. Uma terra que Deus renova, uma terra que o Senhor será o nosso Deus. Uma terra que o bem e o belo será desfrutado aos nossos olhos, que a beleza não será obscurecida, que nenhuma verdade será esquecida, porque no trono dela estará o Senhor de toda a verdade. Por isso, toda vez que você desfrutar desta terra, toda vez que você admirar das belezas desta terra, não esqueça, está sendo preparado para nós uma terra melhor. Melhor. Finalmente, mais uma razão para você desejar o céu
é que a alegria que a gente experimenta aqui, em Jesus, nós vamos ter mais melhorada. Melhor. Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Como cristão, nós já desfrutamos de Jesus agora. Isso é ser cristão. O cristão, ele desfruta de Jesus agora. Nós não somos cristãos para esperar desfrutar de Jesus no além. Se você não vive Jesus e desfruta dele agora, talvez precise olhar para a cruz do Senhor, se arrepender do seu pecado e começar a servir a Jesus. Nós precisamos, meu irmão, entender esta verdade. Fomos chamados para viver Jesus hoje, agora. As leis do Senhor, viver dela hoje, agora. Há uma irmã que sempre que eu a visito, os seus testemunhos eu fico empolgado. E aí, normalmente, quando eu estou conversando com ela, ela me conta os testemunhos da família, fala assim, pois é, quando o meu irmão passou para a lei dos crentes. Eu falei, que legal. Passou para a lei dos crentes. Eu falei, legal isso, porque os crentes têm um padrão que precisa viver, e ela está correta. A despeito da simplicidade do seu argumento, ela está correta. E o padrão dos crentes é a Bíblia. Nós precisamos entender que desfrutar da alegria no céu será aumentada. A alegria que nós vivemos aqui, ela é pequena se comparado com aquilo que nos espera no céu. É por isso que você precisa desejar o céu. A nossa felicidade estará mais excelente, mais expandida. Mas por que tudo isso? Porque no céu nós vamos ver Jesus face a face. Para aqueles que adentrarem no céu, hão de ver Jesus face a face. O nosso Rei habitará conosco corporalmente. João capítulo 1, porque Ele, que era o Verbo e que se fez carne, estará nos aguardando. Meu irmão, minha amada irmã, se a nossa esperança no céu é Cristo, já diria um pensador, um dia você vai desfrutar, o seu coração vai aquecer com o sorriso de próprio Jesus. Você já parou? Por vezes tem pessoas que você gosta de ver sorrindo, não é não? Até alegra o seu coração ver alguém sorrindo. Na minha casa, o meu sorriso alegra o coração da minha esposa. E isso não é nenhum tipo de exaltação, não, é simplesmente falar o que ela sempre fala. Ela sempre diz. E nos meus momentos mais tensos, ela tenta a todo custo tirar um sorriso de mim. Porque enquanto eu estou sorrindo, ela está bem. Mas se eu fico triste, se eu fico cabisbaixo, principalmente se diabetes descompensa, ela fica ruim. E você sabe, se eu não sorrio, a minha diabetes descompensa. Então vigie, irmãos. Ah, entendeu a mensagem? Eu gosto disso. Entendeu a mensagem? Meu irmão, minha amada irmã, nós precisamos desejar o céu. É por isso que nessa manhã eu quero te convidar a participar da mesa do Senhor, mas com seu coração no céu, com seu pensamento no céu, sabendo que no céu nós vamos ter um corpo melhor, nós vamos ter uma terra melhor, nós vamos ter uma alegria melhor. Por isso vale a pena sofrer o que precisar sofrer para estar no céu. Nós precisamos pensar no céu. Por quê? Porque nós não podemos esperar o que nós não desejamos. Você não tem como esperar o que não deseja. Você não tem como desejar o que não imagina. Por isso mesmo, exercite a sua imaginação. Pense no céu, por favor. Mas pense no céu à luz da Bíblia, não à luz da cultura contemporânea, totalmente decaída, depravada.
enriquece o seu pensamento com verdades bíblicas, fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus, e volte a pensar no céu.